com o coração transbordando de alegria, recebi o convite para conversarmos na noite de hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. Atendendo à solicitação da casa, trataremos de dois eixos fundamentais: a vida futura e a realeza de Jesus. Para nos situarmos no momento histórico das pegadas luminosas de Jesus, retornaremos a Jerusalém antiga, onde encontraremos um momento ímpar de aprendizado no diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos, tendo entrado no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. A minha gente viria em meu socorro. Claramente fica essa afirmativa de Jesus. Mas ele continua: mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu é quem dizes, sou rei. Nasci e não vi este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Que beleza esse diálogo. E ele nos remete por essas palavras a compreensão clara que Jesus se refere à vida futura. Meu reino ainda não é aqui. Se ainda não é, será. Jesus tem o ponto de mira, o futuro da humanidade. Ele nos fala da evolução das criaturas e a evolução dos mundos. A evolução dos seres que vão se aprimorando através das múltiplas experiências, as muitas idas e vindas, através da abençoada reencarnação, que nos comprova a justiça e a bondade de Deus. Ele nos mostra que todos nós, criados simples e ignorantes, trazemos um potencial extraordinário que nos possibilitará adquirirmos conhecimentos que irão promover mudanças interiores, nos tornando senhores de nós mesmos e não mais escravos dos vícios e das paixões. Demonstra claramente a confiança e a certeza de Jesus, da possibilidade de mudança que é real, que pode até se demorar, mas ocorrerá. Todos nós estamos fadados à evolução, destinados à evolução. E com toda certeza, a construirmos a nossa realidade de felicidade, que à medida que nos aproximamos de Deus, nosso Pai, no entendimento das suas leis, caminhamos de maneira segura, favorecendo não as potencialidades temporais, as condições temporais enganatórias, mas
focados na nossa realidade espiritual, porque somos seres espirituais vivendo uma experiência transitória no corpo. E os mundos evoluem, os mundos progridem. A codificação nos fala da evolução dos mundos que ascendem na hierarquia. Sabemos que os mundos começam na condição de mundos primitivos, mundos primeiros, onde temos as nossas primeiras experiências no campo de aurir o conhecimento que nos favorecerá, de forma consciente, exercer a nossa atuação no mundo. E vamos progredindo de mundo de primitivos para mundos de provas e expiações, que é, na hierarquia dos mundos, a condição que se encontra o planeta Terra, mas já em movimento para o terceiro estágio, que é o mundo de regeneração. Já iniciou-se esse mundo de regeneração. E Jesus ainda nos diz que o reino dele não é deste mundo. Com isso, está nos dizendo Jesus de um reino diferente. Mas que reino é esse que falava Jesus? Um reino de amor e justiça, onde haverá predominância do bem e da justiça. Um reino de todos para todos. Não mais predominará o orgulho, o egoísmo, o ego, que nos leva a nos colocarmos em primeiro lugar, a buscarmos atender às nossos interesses, ainda que coloquemos nossos semelhantes, nossos irmãos em situação difícil, em sofrimento. Mas como conquistar esse mundo? Como conquistar esse mundo? Transformando-se para melhor. Então, no Jesus, nos 3 aspectos importantes, acabamos de falar. Jesus nos fala da evolução, do progresso que precisamos e iremos alcançar. E à medida que avançamos, que progredimos, o planeta progride e passa a nos oferecer comodidades, conforto. Passa a nos oferecer recursos que tornam a nossa existência física melhor, menos penosa, ao ponto que nos remete à percepção da necessidade de trabalharmos o nosso vazio existencial e buscarmos a nossa espiritualidade, nos percebermos como espíritos e não cometermos o erro que nos alerta aos espíritos de colocarmos os bens materiais acima dos bens espirituais. Essa realeza que nos fala Jesus, a sua realeza, é oriunda do seu mérito pessoal, da sua conquista pessoal. Com isso dizemos que ela se consagra pelos esforços e aproveitamentos das oportunidades evolutivas que Deus nos oferece a todos. É uma conquista pessoal que vamos galgando à medida que nos esforçamos. Não há privilégios, há merecimentos.
E à medida que nos esforçamos, vamos merecendo essas oportunidades e vamos aproveitando essas oportunidades e vamos caminhando para uma condição de consciência melhor, para uma percepção mais real, mais plena do ser espiritual que somos, o nosso eu profundo. O título de rei, que até na época se entendia como sendo o poder de mando na terra, esse poder temporal que se acaba a qualquer momento, ou por uma invasão que se dava na época, era muito comum, e um novo rei assumia, ou pela morte do rei. Então, sendo uma realeza, um exercício de poder temporal. Mas Jesus nos traz uma proposta que se caracteriza pela percepção dessa realeza que nada mais é, no momento que Jesus se utiliza, na minha opinião, dessa terminologia, porque ele usava o conhecimento que se tinha na época, o entendimento que se tinha na época, e nós sabemos que uma das formas de se ensinar é se buscar fazer comparações, é comparar o que não se entende, o que não se conhece, com o que se entende, com o que se conhece. Porque a postura desse rei, desse majestoso rei, é de ser serviçal de todos. Ele chega a nos dizer: eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu vim para os doentes e não para os sadios. Vim dar testemunho da verdade. Então Jesus foi um rei diferente. Foi aquele que se colocou à disposição de todos, a serviço de todos. E quando ele nos dá aquele testemunho maravilhoso que que os evangelistas registraram na última ceia, chamada última ceia, que ele se veste como um escravo mais desprezível de um senhor, que era aquele que não podia cobrir todo o corpo, ele só lhe era permitido cobrir o sexo, e a ele era dada a responsabilidade de lavar os pés daqueles que visitavam a casa do seu Senhor. Aquela era uma postura que se necessária para a época, um costume comum da época, mas era um trabalho dado ao escravo que se queria colocá-lo numa condição humilhante. Identificava-se que ali estava o escravo mais desprezível daquele senhor, aquele rebelde, aquele que fugia, aquele que trazia problemas à casa do seu senhor. Tinha suas dificuldades. No entanto, Jesus se veste na condição desse escravo e vai lavar os pés dos seus discípulos, dando um testemunho de serviço, dando o testemunho que veio para servir. Marcos, capítulo 14, versículo 7, traz uma afirmação de Jesus que exige de todos nós muita reflexão. Jesus, segundo Marcos, diz:
Quanto aos pobres, os tendes ao vosso lado e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. Que nos remete à recordação da narrativa de Humberto de Campos, no livro A Boa Nova. Mendigos sempre tereis, porquanto eu aqui, só de passagem. Jesus, com isso, ele nos fala da miséria material que verdadeiramente difere da miséria espiritual. Embora fosse um homem simples, cercado de homens simples, Jesus era a realeza. Era um ser espiritual com evolução acima de todos eles. Havia alcançado uma maturidade espiritual que lhe permitia dizer que mendigos sempre tereis, enquanto eu aqui só de passagem. Porque aqui ele veio para dar esse testemunho que ele nos falou, para que pudéssemos progredir, para que pudéssemos seguir os seus passos, seus exemplos. Por isso, os imortais dizem a Kardec que Jesus é o nosso, deve ser o nosso modelo e guia. Jesus é o nosso modelo e guia. É a realeza. É aquele que estava num nível de percepção acima das misérias materiais, das muitas misérias materiais à sua volta. Embora fosse um homem simples, como acabamos de dizer, Jesus tinha a compreensão integral de si mesmo. Tinha a percepção de quem verdadeiramente era e conseguia penetrar na intimidade de todos aqueles homens e mulheres que o procuravam, sedentos e famintos dos seus ensinamentos. Mas, nitidamente, essa vida futura, ela se torna intrigante para muitos que ouvem. Essa ideia de vida futura nos tira de uma situação que a gente costuma dizer zona de conforto, porque nos exige uma mobilização interior, um processo que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não virar do outro. Esse reino é uma construção pessoal. É um trabalho pessoal. É uma realização dos esforços empregados por cada criatura na edificação desse reino pessoal, na edificação dessa realidade que irá se exteriorizar, porque criamos uma psicosfera que outros percebem e se sentem acolhidos por ela. E essa visão de vida futura, ela nos proporciona mudar completamente o nosso ponto de vista sobre qual é a nossa missão na vida terrena. Percebemos que além
das funções comuns naturais de comer, beber, reproduzir e tantas outras, existe uma proposta muito maior, que eu costumo dizer, que seja sairmos daqui um pouquinho melhores do que quando chegamos. Numa realidade melhor, numa condição melhor. Para que possamos, a cada nova experiência, agregarmos percepções e valores que nos conduzirão a sair de uma condição de infantilidade espiritual rumo à maioridade, à maturidade, para agirmos no mundo de maneira a favorecer, através das nossas experiências, alcançar no outro o desejo de fazer as suas próprias mudanças, as suas próprias mobilizações. São os nossos referenciais. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura nos leva a pensar na vida espiritual. A construirmos ainda aqui na Terra uma condição de maturidade espiritual, como eu acabei de dizer, que nos garanta chegarmos no mundo espiritual lúcidos, conscientes do bom combate travado aqui na Terra, nos trazendo a compreensão de que somos todos construtores da nossa própria felicidade. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que devemos suportar com paciência. Isso é pensar na nossa realidade quanto espíritos imortais que somos. E é um processo de curta duração. Por vezes ficamos numa agonia muito grande diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, como se ela jamais fosse passar. Ela tem término, sim. Ainda que o término dessa experiência seja o final da nossa estadia física aqui no planeta. Tem duração curta. Porque uma existência de 50, 60, 70 anos para seres imortais. Somos todos nós imortalizados pelo amor de Deus. A ideia da vida futura nos acalma o espírito, tira o amargor que por vezes a gente ouve pessoas dizerem que estão tão descontentes com a vida, tão insatisfeitas com a vida, porque não conseguem enxergar além dos problemas transitórios, que por vezes criados por ele mesmo, por ela mesma, ainda nessa existência ou em vidas passadas. A necessidade da reparação irá trazer à nossa porta aquele irmão ou irmã que por vezes prejudicamos ou negamos o auxílio que podíamos ter dado, que dá no mesmo. Os espíritos dizem que deixar de praticar o bem quando se pode é praticar o mal.
E Deus, na sua bondade, Ele irá nos trazer essas criaturas para que possamos devolver o que retiramos dela. Irá nos possibilitar organizar a estrutura psíquica dessa criatura que desequilibramos no passado, de alguma forma. Oferecermos o nosso investimento pessoal, recursos materiais muitas vezes, devolvendo o que tiramos, ajustando, ajudando a ajustar-se aqueles que desajustamos. Nos traz essa certeza da vida futura, fé na bondade e na justiça de Deus, que demonstramos essa fé de forma tão tênue, que se rompe na primeira dificuldade, diante do primeiro obstáculo. Queremos que as coisas sempre atendam de maneira favorável os nossos interesses, que ainda são mesquinhos, ainda, por vezes, sustentados pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. E no primeiro sinal de dificuldade, afirmamos que fomos esquecidos por Deus, que fomos abandonados por Deus, fomos injustiçados, somos vítimas, quando que isso não é verdade. Não é verdade. Chico nos ensina que devemos sempre permanecer com Jesus. Quando as coisas estão favoráveis, estamos com Jesus. Quando não estão, continuamos com Jesus. Não mudamos conforme a situação. Quando assim acontece, demonstra a fragilidade da nossa fé, a fragilidade da nossa confiança na justiça de Deus. Verdade. Nós encontramos no referido capítulo, no tópico Instruções dos Espíritos, que é o item 8, encontramos uma narrativa de uma rainha de França. A mensagem ela é datada de 1863. E eu queria trazê-la para a nossa reflexão. Logicamente que destacamos alguns trechos dessa mensagem e com toda certeza essa mensagem ela vai alcançar os nossos corações, nos despertando, para alguns pontos que ainda estão despercebidos. Ela começa a mensagem dizendo: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Olha, que declaração forte. Que também denota que a nossa irmã,
ela iniciou um processo de autodescobrimento. Ela diz: o orgulho me perdeu na terra. Ela identifica que é uma pessoa orgulhosa. E ela, ainda nessa mensagem, ela traz um trecho que diz assim: correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Todas as ilusões somem. Quando chegamos no mundo espiritual e identificamos os nossos muitos enganos, ficamos tristes, abatidos, numa agonia existencial muito grande, numa desarmonia interior muito grande, que nos coloca em situação vibracional muito difícil. Então ela diz: aqui todas as ilusões se somem. E ela finaliza a mensagem dizendo: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. É lindo, meus irmãos e irmãs. É muito lindo o que nos fala essa rainha, né? Essa rainha temporal, né? Teve um período que ela esteve com a coroa aqui na terra, mas regressou muito pobre para o mundo espiritual. E nos convida hoje para refletirmos, para não cometermos o mesmo erro que ela cometeu. Então precisamos aprender com os erros daqueles que nos trazem as suas experiências de vidas, para construirmos uma realidade de vida diferente, para chegarmos no mundo espiritual em condição melhor. Essa é a grande proposta. Essa é a edificação interior do reino de Deus que desejamos todos. Eu agradeço por esses minutos que ficamos juntos, socializando as nossas reflexões, com toda certeza, muitas outras, desde já, são construídas em nossas cabeças, nos possibilitando, no futuro próximo, socializarmos. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, nos abençoe, nos possibilitando compreensão, trabalho, amor, para que possamos construir o reino de Deus aqui na Terra. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado.